da TV da Prefeitura Municipal de Tietê. Nós estamos aqui na nossa 10ª Semana Cultural Evangélica no nosso quadro Jogando Conversa Dentro. E hoje eu estou aqui com o pastor Caio, que ele é o pastor presidente ali, regional do estado de São Paulo, da Igreja Evangélica Experiências com o Criador, com sede aqui em Tietê, cursou Teologia Básica pela Salos Escola de Teologia e está pastoreando há 9 anos. Ele é casado com a Vanessa e pai da Heloísa, trabalha há 20 anos como gerente da Drogaria São Pedro. Também estamos aqui com o pastor Manuel, que tem 36 anos, é profissional liberal, casado com a Aline, pai da Júlia, consagrado ao Santo Ministério aos 28 anos de idade, serve a Deus na família IEPEC, Igreja Evangélica Pentecostal Experiências com o Criador, mais conhecido como o pastor de jovens. Sejam muito bem-vindos, pastores. Muito obrigado. Agradeço a presença de vocês. E eu gostaria que vocês começassem contando um pouquinho da história de vocês. Brevemente, vamos começar com o pastor Caio. Ótimo. Uma boa noite a todos, os que estão assistindo, nossos irmãos, amigos, a todos do Conselho de Pastores. Nós somos gratos, primeiramente, de poder ter essa oportunidade de estar aqui juntos, para falar um pouco da nossa vida, falar um pouco da igreja. Está aqui sendo entrevistado pela nossa amiga Maíra. E desde já a nossa sincera gratidão. Eu sou o pastor Caio, pastor muito novo, mas que tem um desejo muito grande por Deus, muito grande por almas, muito grande por vidas. Tenho 9 anos que eu sou pastor da Igreja Evangélica Experiências com o Criador. Iniciei o meu ministério, me converti, na igreja do pastor Pedro Greck, isso há mais ou menos 11 anos, 12 anos mais ou menos, onde eu me entreguei a Jesus, onde eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Fui acolhido um pouco mais à frente pela vida do pastor Rafael Cunha, apóstolo Reinaldo Miguel, que são os nossos pastores, nosso pastor presidente, apóstolo Reinaldo Miguel, lá no Paraná, Venceslau Brás, e também o meu pastor Rafael Cunha, que me levou também ao pastorado. Eu entendo o pastorado como uma vocação, um chamado, mas a gente entende que nós estamos aqui para servir no reino. Eu fui chamado para servir. O pastor Caio é uma pessoa que foi chamada para servir, casado com a minha esposa, a pastora Vanessa Gomes, a mulher da minha vida, a minha filha Heloísa, que é fruto do nosso amor, e nós estamos muito felizes pastoreando ali na igreja do bairro São Pedro, acolhendo as almas, ganhando vidas para Jesus e entendendo o propósito. Então, sou hoje uma pessoa muito feliz, porque tive a oportunidade de conhecer Jesus, tive a oportunidade de ser integrado no reino e tive a oportunidade de pastorear almas. Eu entendo que cada pastor tem o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de manifestar, e eu procuro sempre entender que o meu maior chamado, foi para apacentar, para cuidar de vidas, cuidar de ovelhas, e é isso que eu tenho feito com muito amor, com muito carinho. Pastor Manuel, conta um pouquinho para nós da sua história, brevemente. Obrigado, Maíra. Boa noite, meus irmãos. Temos irmãos que nos acompanham aqui. Aos que estão nos assistindo, boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no seu coração. Então, quem me conhece, sabe que eu sou nascido e crescido no Evangelho, graças a Deus por isso. Eu venho de uma família já de gerações, a minha avó foi mulher de Deus, minha mãe, e graças a Deus a minha filha agora, então nós já temos aí da 4ª geração aí nesse caminho. Deus tem sido muito bom conosco. Sou nascido em Tietê, criado em Tietê, crescido aqui, profissional liberal, sempre trabalhei por conta, porque eu nunca gostei de ficar preso dentro de uma empresa. Eu gosto da rua, porque eu gosto de pessoas, de relacionamento. Então eu sempre me identifiquei muito com isso
e através disso veio também o nosso chamado, né? O dom do céu. Eu fui consagrado com 28 anos, porém, já com 16 anos de idade, eu já fazia culto nos lares. Eu lembro que eu levava meu violãozinho, e aí eu mais alguns irmãos, às vezes eu acompanhava algumas irmãs do grupo missionário das mulheres, e aí ali a gente fazia os cultos no lar. Eu orava na água com os irmãos. Com 16 anos eu comecei já a fazer isso. Então, Deus tem sido muito bom com a gente, graças a Deus. Hoje estou trabalhando aqui ao lado do pastor Caio. Pastor Caio, homem de Deus, tem um coração incrível, e a gente tem trabalhado junto em prol do reino. E é isso, o pastor disse aqui, né, nós fomos chamados para servir. Nós temos dentro do nosso coração a palavra do nosso mestre, Senhor Jesus, que diz assim que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então nós colocamos isso dentro de nós como o nosso chamado, como a nossa meta de vida, né? A nossa meta de vida, a gente entende que tem um livro do Mike Murdock, chamado assim, O Desígnio. Nesse livro, o doutor Mike Murdock, ele mostra, ele nos ensina, aliás, a entender o porquê você está nessa terra, né? Qual a sua missão de vida, qual o seu objetivo. Então, hoje mesmo aqui nós temos pastores, nós temos gerente, temos doutores, nós temos segurança. Então, por que nós fazemos isso? Porque nós fomos chamados para fazer isso. Nós estamos nessa terra com uma missão. E nós entendemos que a nossa missão de vida é servir. Ainda antes de estar aqui, nós estávamos num momento de comunhão entre os pastores do ministério. Nós fazemos isso. Nós somos irmãos e nós cuidamos uns dos outros, né? E aí sempre nós falamos sobre isso, sobre a nossa meta de poder servir cada vez mais, né? Para que então esse evangelho do reino, através da nossa vida, ele possa chegar a mais pessoas, né? Se tem algo que eu coloquei no meu coração, isso eu já compartilhei com alguns irmãos nossos, é que pelo menos na minha cidade, todo mundo vai precisar ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. E se Deus tiver que me usar para isso, isso vai acontecer. Então, desde o berço nós temos esse chamado e nós estamos aqui à disposição dos irmãos da cidade de Tietê, né? Dos nossos amados pastores que compõem o conselho de pastores. E amém. Amém? Obrigada, pastores. Eu gostaria agora que os senhores compartilhassem um pouquinho conosco o que é essa cultura evangélica. Vamos lá, Maíra. Eu entendo, vamos lá, por cultura do reino, né? Eu me baso muito em Romanos 8,19, onde Paulo vai dizer que a ardente expectação da criatura, ela espera pela manifestação dos filhos de Deus. Então eu costumo dizer que nós estamos aqui para manifestar este reino, né? Um reino que foi estabelecido em nós. Então eu entendo como a igreja servindo aonde ela estiver. Um exemplo, quando eu estou em Tietê, eu estou servindo nesta cidade. O pastor Manuel já foi bem exato no que disse. Nós estamos aqui servindo a esta cidade. Então eu entendo que nós vivemos a cultura do reino. E a cultura do reino é nós sermos luz e sal, né? E a luz, ela só vai iluminar em lugares que precisam ser iluminados. E o sal, ele vai trazer sabor e vai conservar aquilo que precisa ser conservado. Então eu compreendo que, por que eu gosto muito de me embasar na palavra? Por quê? Porque nós entendemos que existe alguém olhando para a igreja. E muito antes de nós pensarmos em ser uma placa, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. E existe
uma expectação muito grande da criatura em nós, como igreja de Cristo, como corpo, manifestando esse reino. Um exemplo, a igreja, eu entendo que ela foi levantada lá como nós vemos na igreja de Atos, lá no princípio, né? Lá eles diziam que não havia entre eles necessitado algum, né? Então, eu só consigo ser igreja quando eu entendo o propósito de Deus na minha vida, para que eu estou aqui, né? E quando eu olho para a situação do meu próximo e aquilo me causa dor, e eu entendo que ele precisa ser ajudado. Então, essa é a cultura do reino, a cultura de nós estarmos aqui, Maíra e meus amados amigos, para servir o nosso próximo, para estender as mãos para aqueles que precisam, né? E eu costumo dizer que eu falo pelo nosso ministério, não entendendo pela placa, mas por aquilo que nós somos, que se nós estamos aqui para ajudar, para contribuir para o reino, né? E nós vemos que tem tantas pessoas, tantas vidas que estão olhando para quem? Para a igreja. Estão esperando alguma coisa de quem? Da igreja. E não é da placa A ou da placa B, mas enfim, dos filhos de Deus, aqueles que foram chamados para um propósito nesta terra. Então é isso que eu entendo pela cultura do reino. Excelente, pastor. Eu gostaria também que o pastor Emanuel compartilhasse conosco o que seria essa cultura evangélica para o pastor. Ok. É interessante, né? O pastor falou sobre cultura do reino, porque assim, pelas escrituras, nós não somos evangélicos. Evangélico é um termo que a mídia colocou. A Bíblia mostra que nós somos filhos, né? A Bíblia diz lá no livro de Atos que houve uma vez em que os primeiros discípulos foram chamados cristãos. Por que isso aconteceu? Exatamente porque eles se pareciam com Cristo. Então essa é a nossa meta de vida. E quando nós falamos sobre cultura, é exatamente, pelo menos eu acredito assim, é estabelecer o reino de Deus. Jesus Cristo disse assim: quando vocês chegarem em lugar, digam, é chegado a vós o reino. Então, estabelecer o reino na vida de alguém. E quando a gente fala de servir, tem muita gente que, claro que por estereotipar os crentes, né? Olhar para o crente e ter um estereótipo e julgar e generalizar, não espera isso. Tem pessoas, eu já consegui trazer pessoas para o Evangelho exatamente servindo, porque eles esperavam um julgamento. Pessoas disseram assim: cristãos olharam para mim e me julgaram, disseram que eu vou para o inferno, isso e aquilo, e aí eu apresentei o amor de Deus. Então isso toca os corações. Então, você estabelecer uma cultura é diferente de você ser taxado como crente, crentão, como ignorante. É você mostrar para a pessoa o reino de Deus, que está muito além do evangeliquez, né? Porque o evangeliquez nós falamos dentro da igreja, nós nos entendemos, mas às vezes quem está fora da igreja não entende a nossa linguagem. Então, quando nós falamos cultura, é exatamente levar essa cultura que nós vivemos para as pessoas que ainda não vivem, não conhecem. E alguns são até taxativos por isso, né? Nós temos um projeto de ação social chamado Jesus para Todos. O Ministério Experiência com o Criador tem esse trabalho de ação social. E foi interessante que uma das ações sociais que nós fizemos, nós, com uma máquina de cortar grama, nós estávamos limpando a rua, pintando a calçada, varrendo, carpindo uma grama, servindo, né, a vizinhança, servindo o bairro. E tinha uma casa de uma senhora que o quintal dela estava com a grama alta. E esse irmão que estava com a máquina, ele perguntou se podia cortar a grama dela. Ela no momento não entendeu muito, mas falou ok. E esse irmão entrou e carpiu toda a grama dela com a máquina. E aí ela foi perguntar quanto era, oferecer dinheiro. E ele falou: não, senhora, não é dinheiro não. É um trabalho da igreja, nós estamos fazendo.
E essa mulher, ela ficou emocionada e maravilhada. Por quê? Porque a doutrina da igreja que ela frequenta ensina que a salvação é pelas obras. Então nós estávamos lá não para julgar, não para enfiar a goela abaixo dela aquilo que nós cremos, mas nós estávamos levando para ela a cultura do reino, que é servir. É muito mais do que você pregar Jesus ou falar de Jesus, é ser Jesus para essas pessoas, se parecer com Cristo. Então, a cultura do reino ou a cultura evangélica é a nossa lei, né? Nós temos a Semana da Cultura Evangélica. Penso eu que a igreja levar isso para as pessoas que ainda não sabem, não conhecem, tem um pré-julgamento, né? É ser Jesus para essas pessoas, mais ou menos por aí. Excelente, pastores. Realmente é esse servir, né? E ao longo do tempo, pastores, a igreja foi modificando, foi avançando, né? Nós temos a igreja primitiva, nós temos vários exemplos de igreja. E ela foi se adaptando, evoluindo. Como que os pastores enxergam a igreja atual? Vamos lá então. Eu vou olhar do ponto de vista daquilo que eu vivo como igreja, né? A igreja hoje, eu na realidade, se for ver, eu não passei por muito tempo como muitos pastores há 20 anos passaram. Estou há pouco tempo, mas vejo que houve muitas mudanças, sempre há muitas mudanças, mas nós precisamos sempre pegar os lados positivos de tudo isso, né? A igreja, ela, né, se modernizou. Hoje você vê que, muito legal. Eu vou trazer um exemplo. Nós vamos entrar nesse assunto depois, mas eu vou trazer um exemplo do que aconteceu através da rede social. Por exemplo, antes não tinha essa interação, essa evolução, em se falando de mídia social, como temos no dia de hoje. Então, no ano de 2020, né, que começou a pandemia, nós tivemos o ano todo com a igreja com as portas fechadas, né? Mas eu me lembro que estava com o pastor Manuel ainda, né? E no primeiro dia que nós fomos fazer a primeira live, né? A gente ficou ensaiando, né, pastor? Ficamos ensaiando como que a gente faz, né? Ensaiando, porque a gente nunca tinha olhado com o celular assim e pregado, né? Eu confesso que até hoje é um pouco difícil, mas a gente vai se adaptando, né? E é muito legal, Maíra, que nesse período muitas pessoas que enxergavam a igreja de outra forma passaram a entender através da rede social, através dessa modernização, porque a rede social ela atrapalha em muitas coisas, mas também ela beneficia em muitas coisas quando nós sabemos usar ela, né? Então, logicamente que se nós formos olhar para a igreja primitiva, formos olhar para tudo que o tempo foi falando, nós vemos que hoje a modernização aumentou muito, né? A questão de mídia, a questão de rede social, hoje é mesmo. Estamos fazendo essa live aqui, né? Depois vai ser passado para o YouTube, pessoas de outro país de repente podem estar assistindo, né? Então, o Evangelho, através de tudo isso, ele vai ser pregado para todas as pessoas. Muitas pessoas que não escutam o Evangelho, que não escutam a palavra, elas vão ter essa oportunidade. Então, mudou nesse ponto, mudou em muitas coisas, né? Existem várias denominações com diferentes formas de trabalhar. Nós respeitamos a todas, mas eu costumo olhar para aquilo que eu vivo, para aquilo que eu manifesto, né? Eu preciso entender que sempre há um desafio, e daqui para frente sempre haverá mais desafios para com a igreja, né? Porque nós estamos vivendo um tempo difícil, porém é um tempo de desafios. E em tudo, Maíra, em tudo, meus amigos, Deus vai nos ensinando e vai nos orientando. Voltando aqui, quando nós fomos fazer a primeira live, tremia as pernas, a gente não sabia nem como começar, mas foi muito legal que a gente alcançou, muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, né? E eu estava comentando numa mesa de comunhão que nós estávamos há pouco tempo agora, que uma família, quer dizer, uma família fora outras, começaram a buscar a Jesus através dessa live. Então, eu acredito que existe um ponto positivo, né, de a gente saber usar
a mídia social, saber usar as redes sociais, logicamente, que tudo na nossa vida tem que ser moderado, né? E eu acredito que, eu falando pela igreja que eu pastoreio, né? Nós vemos uma evolução muito grande nisso. Nesse tempo que nós estamos passando, onde nós não ficamos parados, né? A gente usou de muitas coisas, porque a gente não podia nem sair para fazer visita, a gente não podia entrar na casa de um irmão, foi muito difícil, né? Como que você vai entrar na casa de uma pessoa e essa pessoa não sabe se você está com vírus da Covid ou não, né? Nós estamos num tempo difícil. Porém, as mídias sociais, a rede social, ela nos ajudou bastante nesse quesito, né? Se dizendo. E eu entendo, Maíra, que é um desafio diário, não só para nós, mas para todos os pastores e ministros. Por quê? Porque é um tempo novo, mas nós precisamos sempre estar adaptados a tudo isso. E quem nos dá a direção, eu costumo dizer, a gente vê alguma coisa que alguém copia, é muito legal, mas a nossa principal direção tem que vir do Pai. Ele nos dá um direcionamento e a gente trabalha dessa forma. Excelente, pastor. E também, pastor Manuel, qual a sua visão sobre a igreja atual? Então, quando nós falamos de igreja evangélica, nós temos inúmeras denominações, né? Não sei se mil, milhares. Aqui mesmo nós temos irmãos de várias denominações, nós estamos numa outra denominação. Eu não posso generalizar. Eu quero acreditar que a igreja atual, ela está acordando. Eu quero acreditar assim, que a igreja atual está se despertando. Por quê, meus irmãos? Se vocês analisarem os conflitos políticos, não só no Brasil, mas a nível mundial, alguns dos sinais que têm acontecido, profecias bíblicas, aparentemente, parece que Jesus está às portas, tá? Só que, é lógico, pela minha formação teológica, eu vou ter que entender que essa visão de Jesus estar voltando, ela sempre houve no decorrer da história. Por exemplo, o Champlin escreveu a sua enciclopédia na década de 80, ele acreditava piamente que Jesus voltaria em 1986. Então, sempre houve isso, né? A igreja, na década de 90, a igreja parou somente para estudar isso, porque na virada do milênio, e acharam que Jesus ia voltar, enfim. Só que nós vivemos períodos diferentes, sabe? Períodos difíceis, existem previsões de guerras a partir de 2023, sabe? Algumas coisas assim. Estou falando de um cenário político mundial, tá? Não estou pendendo para nenhum lado da política, é um cenário. Então eu quero acreditar que a igreja atual, ela está se despertando para aquilo que ainda vai acontecer. Nós temos a nossa sala de estudo, e eu sempre digo isso para os meus alunos. Eu prefiro que você prepare o seu coração. Pregando na igreja, eu prefiro que vocês, irmãos, que me escutam, alicercem mais a sua fé em Jesus Cristo. E nós estamos falando da igreja atual. Por quê? Eu não posso ficar vivendo o saudosismo do passado. Eu não posso, no passado a igreja era assim, era assada. Tá, mas o que eu estou fazendo para que hoje a igreja seja boa ou melhor, né? Então, eu quero acreditar que a igreja atual está se despertando. Jesus está voltando, isso é fato. Então, aqueles que eu puder alcançar com a minha voz, aqueles que puderem me ouvir, eu vou dizer assim: prepare o seu coração. Igreja atual de Jesus Cristo. Não ficar olhando a denominação porque ele faz errado, e quem disse que eu estou fazendo certo? Então, eu não tenho esse poder de julgar, não posso fazer isso. Então, eu prefiro contribuir dessa maneira. Igreja atual, vamos nos despertar. Jesus está voltando. Você vai ler na Bíblia que Jesus disse assim, olhe para os campos, eles estão brancos. Então ore para que o Senhor da Seara envie ceifeiros. Foi isso que Jesus nos instruiu.
Então, falando de atualidade, né? Eu prefiro acreditar sim que a igreja está melhorando. É um momento de despertar, né, pastor? Excelente. E pastor, com toda essa mudança que o senhor falou, né? São tempos difíceis, tempos de lutas e que vem daí esses rumores, né? Jesus está voltando. E com a pandemia, durante a pandemia, algo aí que veio afetando muitos setores, né? Da nossa economia e tantas outras questões. Como a igreja dos senhores passou por isso? Durante a pandemia, como a igreja enfrentou essa questão? Com relação à pandemia, é o que eu disse um pouco agora e concluo aqui. Tem sido um tempo de desafios, né? De desafios. 2020, quando foi em janeiro, estávamos comentando até agora há pouco isso. Nós fizemos um culto maravilhoso quando voltou, né? Quando a igreja voltou. E a alma sempre se rendendo ao Senhor, a gente estava com todas as máscaras, tudo certinho. E uma semana depois, nós somos em 4 pastores, né, na nossa igreja. Eu, o pastor Manuel, o pastor Adriano Jacinto e o pastor Luiz Pereira. Nós 4 pastores contraímos o vírus no mesmo tempo, na mesma semana. Então, foi um tempo difícil, mas em tudo Deus nos deu graça, Maria. Veja bem, o tempo de pandemia veio para nos ensinar muita coisa, né? Eu acho que não é fácil, é um tempo difícil, mas a gente aprende nos tempos difíceis. Nós aprendemos, né? Porque a gente entende que os desertos da vida, eles são para nos ensinar. Veja bem, como que a igreja trabalhou nesse tempo de pandemia? Nós não paramos, né? Teve um dia que nós fomos à igreja, quando foi decretado para fechar as igrejas, nós unimos uns irmãos que gostam de trabalhar. Na nossa igreja tem pedreiro, na nossa igreja tem eletricista, as igrejas sempre tem alguém que sabe fazer uma coisa assim, que tem uma profissão, né? E eu fui de servente. Pastor Manuel, nós fomos e nós reformamos a igreja nesse período que a igreja esteve fechada. Mas como se não estava tendo culto, pela graça de Deus, porque nós somos uma igreja que semeamos, e quando nós entendemos, quando nós semeamos, Deus supre todas as nossas necessidades. Nós reformamos a igreja, nós mexemos no salão, né, nós preparamos tudo para quando o pessoal voltar, para estar bem acolhido na igreja. E é muito interessante que começamos a trabalhar as lives, começamos a aprimorar isso, começamos a melhorar as lives para alcançar mais pessoas. Eu me lembro que a primeira Santa Ceia, Maíra, que nós fizemos, nós pegamos a moto e nós fomos levar ceia em cada casa. Nós levamos 150 ceias para todos os irmãos da igreja, de casa em casa, para que eles não saíssem de casa. Colocamos a luva, levamos a sua casa no tempo de pandemia, né? E convidamos eles para assistir pela live. Lógico, muitos falam, pastor, não é a mesma coisa, mas não deixaram de ser alimentados. Então, em tempo de pandemia, eu falo pelo ministério onde eu pastorei, onde nós pastoreamos, a igreja não deixou de ser alimentada. Lógico que sempre existe algumas pessoas que elas têm que estar no lugar, no templo, e nós estamos ensinando isso à igreja, que nós temos que continuar sendo igreja, mesmo que as portas estejam fechadas, porque nós temos que ser a igreja ambulante, a igreja que se manifesta, né? Então, no tempo de pandemia, foi um tempo de desafios, um tempo muito difícil, está sendo ainda, porém um tempo de muito aprendizado, de muita coisa legal que nós aprendemos com Deus, aprendemos com o Senhor. Então, tem sido um tempo muito bom. Obrigado, pastor Caio. Vamos para o nosso segundo bloco e já nós voltamos. Retornamos aqui com o pastor Caio, o pastor Manuel, jogando conversa dentro aqui na nossa 10ª Semana Cultural Evangélica. E eu gostaria agora que o pastor destacasse para nós um ponto forte da sua igreja. Ótimo. Vamos lá então.
Um ponto forte da nossa igreja, do ministério onde nós servimos a Deus, é a assistência social. Nós temos, a gente entende que não é pelas obras, mas nós criamos isso dentro do nosso ministério e hoje nós conseguimos ajudar famílias e o ponto forte nosso é ajudar famílias, assistência social, cestas básicas, ajudar pessoas com alimentos, enfim. Então a gente tem trabalhado para isso, a gente tem feito campanhas para isso, de arrecadações. Tem pessoas que não são do meio evangélico, que semeiam na igreja entendendo o nosso trabalho. Como o pastor Manuel já frisou aqui no começo, a gente tem um trabalho chamado Jesus para Todos, é um trabalho também de assistência, e de cooperar na vida das pessoas. Então, eu acredito que, lógico que a gente exerce a palavra, exerce o ministério, mas eu tenho isso como um diferencial, um ponto muito forte, que é a assistência social, de ajudar vidas e famílias, e a arrecadação de alimentos, enfim, contribuindo assim para o reino. Excelente, pastor. E agora também, pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do nosso cenário político. Tantas mudanças, muitas coisas acontecendo, e eu gostaria que o senhor explicasse para nós qual o papel da igreja dentro da política, nesse cenário político. Ok. Primeiramente, eu acredito que o papel da igreja em si tem que ser orar, a Bíblia diz que pode a eficácia da oração do justo. Então, a igreja precisa orar. Aquilo que vocês concordarem na terra será feito pelo Pai que está no céu. Só que tem o outro lado da moeda, que nós deixamos por muito tempo de falar de política na igreja. Por quê? Muitos pastores temem, porque ele acredita que ele precisa do consentimento da igreja, dos irmãos, da aprovação das ovelhas. Se eu falar de política, eu vou desagradar A, desagradar B, porque sempre tem o viés, Sempre tem o viés. Nós somos conservadores, então eu vou desagradar aquele que gosta mais do outro lado. E aí, meus irmãos, eu vou lembrar de uma frase que foi dita assim, por causa do nosso silêncio ou da nossa omissão, que está como está. Então, para um bom entendedor, meia palavra basta. Não posso pender aqui para lado nenhum, mas infelizmente é assim, foi assim, e a nossa oração é que isso não continue assim, é que haja um despertar nos pastores mesmo que alimentam o povo. Qual o problema de falar de política se tudo é política? Tudo é política. Um poste sem iluminação na rua é política. Uma igreja que precisa de uma lombada na rua porque os carros passam correndo é política. Gente, tudo é política. Queira você ou não. O preço do alimento que você paga no mercado é política, gente. Então, eu acredito que precisava sim ser mais discutido isso na igreja, precisava. E às vezes, por essa omissão, que nós estamos passando por um problema político muito grave, Mas ainda, vindo para cá, eu estava ouvindo um áudio postado pelo nosso pastor Joel, no grupo dos pastores, de um pregador falando uma passagem muito forte lá no livro do Apocalipse, sobre aquele que é limpo, limpe-se ainda, e aquele que é sujo, continue fazendo sujeira. Existe uma palavra de Deus, um juízo de Deus acerca dos que estão fazendo errado. Então, o problema de quando eu vou falar de política na igreja, já vem no pensamento o político mau, o político que rouba, e aí muitos querem generalizar, e esse não é o caminho, meus irmãos, não é o melhor caminho. A política ela tem que ser discutida na igreja, sim. O cenário político atual, ele está bem conturbado, sim, é verdade, mas a igreja precisa orar, a igreja precisa se despertar. Eu conversava com um assessor de um deputado de Sorocaba, que
é nosso irmão em Cristo, e ele disse assim: eu acredito que algumas coisas têm acontecido na política exatamente porque existe sim uma igreja que ora, e graças a Deus por isso, né? Quando nós falamos uma igreja que ora, vai além de denominações, em todos os lugares tem a parte do corpo de Cristo, e embora alguns façam de qualquer forma, outros levem na brincadeira, existe uma igreja que ora, existe uma igreja séria, que leva tudo isso muito sério do que está acontecendo. Nesse cenário atual, a minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós, do povo brasileiro e dos demais, porque nós temos missionários fora e sabemos que muitas pessoas que passam fome e necessidade em outros lugares também é por causa de política. Então, meus irmãos, vamos orar, pedir para que Deus nos ajude, dando sabedoria. Ano que vem tem eleição, é importante que você saiba votar sim, não se abstenha dessa necessidade, desse dever, é um dever do cidadão, não se abstenha disso. Tem dúvida? Fale com uma pessoa de confiança que você conhece, com o seu pastor, enfim. Mas é papel da igreja sim discutir política. E nós queremos agradecer aqui a pastora Márcia Andréia, né, da nossa líder do Conselho de Pastores. Agradecer hoje aqui ao pastor Márcio, que é o pastor da igreja local, que nós estamos transmitindo a live hoje. Agradecer a doutora Maíra, pediu para chamar de Maíra, mas é a doutora. Muito obrigado, pastor Caio. A igreja Experiências com o Criador está na Avenida Vila Nova, ou Rua, acho que é Rua, né? Rua Vila Nova, que é a avenida principal do bairro lá, número 1280, tá bom? Ainda esse ano estamos lá, no ano que vem temos surpresa, mas se você quiser pode nos visitar. Estamos lá quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas e domingo pela manhã às 9 da manhã nós temos reuniões lá. Excelente, pastor Manuel, muito obrigado. Obrigado, pastor Caio, por estar aqui conosco, compartilhando. Agradeço muito a presença de vocês. Chegamos aqui ao fim de mais um Jogando Conversa Dentro, na nossa 10ª Semana Cultural Evangélica. Quero agradecer ao Conselho de Pastores de Tietê, o Compaz, a TV da Prefeitura Municipal de Tietê, que está transmitindo também a 10ª Semana Cultural, ao nosso querido Suliman, que tem tanto nos apoiado aqui na Semana Cultural. Muito obrigada a todos vocês que nos assistem, continuem nos acompanhando, compartilhe, curta aí o nosso vídeo, que nós vamos ter muito mais novidades na 10ª Semana Cultural Evangélica e vamos receber também outros pastores aqui no Jogando Conversa Dentro.